Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes. Eu sou professor de língua portuguesa que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja bem-vindo. Você já na playlist Resolução de Provas Legatos. Na aula de hoje você vai corrigir junto comigo a prova que aconteceu em Bertolínia, domingo agora, em Piauí, tá? Para o cargo de técnico de enfermagem. Se ficar alguma dúvida, principalmente nas questões que há recurso, se eu fosse você, eu assistiria essa aula até o final, porque na minha concepção tem duas questões que cabem recurso nessa prova. Qualquer dúvida, então assiste até o final e qualquer dúvida você fala comigo no número 83996637794 ou vem no Instagram Arturizando, tá bom? Aproveita e já segue esse perfil aqui, Arturizando, para a língua portuguesa, tu crescer na língua portuguesa. Inclusive, uma das questões que eu coloquei, duas questões que estão na prova de vocês, está no meu Instagram, onde eu coloquei um vídeo falando sobre isso aí. Então não perde mais tempo. Já vai seguir lá o professor Arturizando, já segue também esse canal, já compartilha também esse nível, tranquilo? E se você quiser se aprofundar na língua portuguesa, todas as quartas e sextas-feiras, às 7 horas da manhã, eu estou aqui dando aula gratuita neste canal, tá bom? E se quiser melhorar mais ainda, vem para a minha mentoria, o link está na descrição. Vamos embora agora corrigir essa prova, vou ser muito objetivo, muito direto, tá bom? Tem questões que eu discordo do gabarito, você agora está vendo a prova, não estou mais vendo você e nem você me vendo, vamos embora. Quer dizer, eu não vejo você, você quem me vê, né? Vamos lá, técnico de enfermagem, vamos embora aqui, ó. O texto fala sobre a criação do telefone, tá bom? Muito bacana o texto, muito interessante. A primeira questão, eu estou de acordo com o gabarito, tá bom? Desculpa. Graham, desculpa aí. Ele inventou o telefone para pessoas que tinham surdez, acabar que inventou o telefone. Então ele vai dizer aqui que a invenção de Graham Bell, conforme o texto, em princípio, estaria a serviço de um outro objetivo, que era auxiliar as pessoas com problemas de surdez. Isso é verdade, tá bom? Vamos embora. Segunda questão. A segunda questão tem aqui, ó. Dom Pedro II vê a invenção de Graham Bell e se assusta, né? E ele dá um salto para trás e exclama: mas isto fala? Dom Pedro ficou surpreso por quê? Na minha visão, ele ficou surpreso porque o objeto transmitia a voz de um ponto para o outro, né? Segundo o gabarito, e a melhor resposta para a questão é essa mesmo. Considerou que aquele protótipo não renderia os frutos a que se propunha o jovem. Mas para mim ele ficou surpreso. Por quê? Porque era algo novo que falava, né? Pronto, mas então para aí tem que ser essa questão mesmo. Propôs e dirigira, certo? Propôs, presente, dirigira, pretérito mais que perfeito. A questão quer que você passe isso aqui para o pretérito perfeito na segunda pessoa do plural. Quem é a segunda pessoa do plural do pretérito perfeito? É vós. A melhor alternativa, a melhor não, a alternativa correta é essa mesmo. Propusestes e dirigistes. Professor, como é que eu faço para entender o que é o pretérito perfeito? Venha para a minha mentoria, o link está na descrição, tá? Professor, como é que eu entendo que isso aqui é um complemento nominal? Você vai entender agora comigo e aprofunda onde? Na minha mentoria, tá? Ó, toda vez que você encontrar, neste caso, né, a preposição a, aí ali tem um artigo as também, né? Qualquer preposição, tá? Aqui poderia ser a preposição mais o as, né? O que é que você precisa observar? Você vai observar o que vem antes. Se antes dessa preposição encontrar um verbo, o que vem depois da preposição é um objeto indireto. Se antes da preposição for um nome, o que vem depois da preposição é um complemento do nome, que é o que acontece aí. Alternativa correta, letra A. Vou para a questão de número 5, vamos embora. Ele quer saber o que é disfórica. Ó. Gente, eufórico é quando eu estou empolgado, animado, euforia, né? E o que é disfórico? Disfórico é quando eu me assusto com algo, fico com medo de algo, tá bom? Nesse caso, onde acontece a disforia? Porque no texto, como Dom Pedro II fica assustado, né, com aquela invenção que está falando, aí no texto tem assim essa expressão, ó. E se ele ouvisse, deixe a sua mensagem na caixa postal. Se naquele tempo ele ouvisse isso, aí pronto. Né? Aí ele iria ter uma disforia de ficar com medo, assustado. Tá bom?
Chegando aqui à questão de número 6, olha aí, ó, processo de formação das palavras. Ministrei essa aula hoje, quarta-feira, dia 28/8, tá? Estou gravando essa aula dia 28/8, hoje eu ministrei essa aula aí. Vamos embora? Ele quer aquela que tem o mesmo processo de formação. Por que vai ser a letra E? Porque acontece aqui uma derivação imprópria, tá? Derivação imprópria. O que é derivação imprópria? É quando a palavra muda a classe gramatical, ó. Esse artigo mudou o verbo, mudou para substantivo. Esse artigo mudou o advérbio e o verbo para substantivo. Derivação imprópria. Tem que ser essa, não tem para onde correr. Todas as outras divergem, tá bom? Vindo para cá, trabalhei demais isso aqui na minha mentoria. Muito. Os meus alunos acertaram nessa questão, não tem para onde correr, tá bom? O que é que ele diz aqui, ó? Tem-se nas alternativas abaixo exemplos de orações que, no período composto em si, insere, apresentam a mesma função sintática que um adjetivo pode apresentar. Se é um adjetivo, então eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Se eu tenho uma oração subordinada adjetiva, todos os que's aqui, ó, podem ser substituídos por qual? Todos. Isso é oração subordinada adjetiva. Monarca estrangeiro qual? A invenção a qual? A qual ajudasse alguém. Tem tudo aqui, oração subordinada substantiva adjetiva. Se tem vírgula, explica. Se não tem, restringe. A única que não é adjetiva é a letra B de bola, tá? Pediu-lhe isso. Conjunção integrante. Tá bom? Então, letra B, não tem o que se questionar aqui não, tá? Questão número 8. Para mim, a questão 8, ela tem que mudar o gabarito, tá? Tem que ser letra C a resposta. Inclusive, eu até, na mentoria ontem, eu até disse que seria a letra B de bola, ó, mas não é a letra B não, tá? Tem que ser a letra C. E aí, Carol, Beatriz, Frank Náurea, que estavam na minha aula ontem, eu retifico aqui o meu gabarito. Por quê? Vamos lá. Para ser índice de determinação de sujeito, não pode haver sujeito. E aqui há sujeito, ó. Dom Pedro. Tá? Ele se tornou o feliz usuário. Para mim não pode ser parte integrante, por quê? Porque Dom Pedro, ele tornou a si próprio. Quando acontece essa substituição por a si próprio, a partícula si passa a ser um pronome reflexivo, objeto direto reflexivo. Então tem que ser letra C a resposta dessa aí, tá? Como é que eu sei? Vou falar novamente. Dom Pedro tornou a si próprio. Então toda vez que eu substituo, que eu faço essa troca, tá certo? Então eu tenho aí uma função sintática de objeto direto, né? Aliás, de um pronome reflexivo na sua morfologia e na sua função, um objeto direto reflexivo. Tá certo? Isso aí não tem para onde correr, não. A resposta tem que ser a letra C, esse gabarito tem que alterar. Então, reforçando, na mentoria eu até falei na letra B, mas só que analisando com calma, ó, tem sujeito que é Dom Pedro. Tá bom? Então não pode ser a letra B, letra C na minha visão. Tá bom? Vamos lá para a nona questão. No que se refere à coesão textual, está correto o que se afirma acerca do elemento marcado. É outra questão que, para mim, essa aqui não tem que mudar gabarito, não, ela tem que ser nula. Por quê? Vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó, um jovem inventor se propôs a mostrar um funcionamento de sua última criação ao simpático monarca estrangeiro a que se dirigia a ele. Funciona como uma anáfora? Na minha visão, não. O que é anáfora? É quando um termo retoma outro. Aí eu venho aqui para o início do texto e tem assim. Em maio de 1876, na exposição do centenário da independência americana, em Filadélfia, um jovem inventor se propôs a mostrar um funcionamento de sua última criação. Acabou. De sua última criação, na minha visão, não retoma nada. Não retoma nada. Tá certo? Então, para mim, não é coesão anafórica. Não é. Como, por exemplo, o jovem. Retoma quem? Retoma um jovem aqui, ó. Isso é uma coesão anafórica. Era o britânico, deixa eu ver aqui. Aí, ó, o monarca, aliás, também, o único naquela comemoração, eminente republicana, era o nosso Dom Pedro II. Deixa eu pegar outro exemplo de anáfora aqui, tá? Grambel, ó, Grambel retoma o jovem, tá? Passou a Dom Pedro uma espécie de corneta. Deixa eu mostrar outro exemplo de anáfora aqui, tá? Deixa eu ver aqui, pegar um outro exemplo de anáfora no texto. Deixa eu pegar aqui bem rapidinho. Só para a gente fechar isso aqui, viu? Deixa eu ver aqui.
O cara que falava era o telefone, a invenção, a que Graham chegará a tentar criar um aparelho que ajudasse os surdos a escutar e sem querer inventaram um meio de comunicação. Ao dizer a Dom Pedro que pretendia comercializá-lo, pronto, aqui ó, comercializá-lo. Esse ló retoma quem? Telefone. Isso é uma coesão anafórica, por exemplo, tá certo? Então, Dom Pedro, aí eu vou nessa questão de número 9, ele vai dizer isso, para mim não é, tá certo? Então, para mim essa questão tem que ser nula. Por quê? Aí vamos lá analisar os outros itens, né? Ó, a letra C eu já posso eliminar porque eu já comentei sobre ela. Agora, o ló, ele está dizendo, ó, comercializá-lo. Se refere a Dom Pedro? Não. Se refere ao telefone, né? O mesmo instante, as palavras, né? Entraram pelos tímpanos do imperador, to be or not to be. Né? Funciona como uma anáfora direta? Não. Não. Por quê? Porque as palavras vêm explicadas depois, então isso é uma catáfora. Veja que to be, not to be, cadê as palavras? Aí que palavras? Vem depois, então é catáfora. Tá certo? Então pronto. Então, aquilo aqui, por exemplo, ó, é uma anáfora e isto também é uma anáfora. Ele vai dizer que é catáfora, que catáfora não é anáfora. Então, para mim, essa questão ela deve ser nula, porque não ocorre anáfora aí não. Não ocorre anáfora, viu? Tem que ser nula. Se você quiser, eu faço o recurso para você. Tá bom? E aqui ele quer saber onde há uma intertextualidade. O que é a intertextualidade? Nada mais nada menos do que a fusão entre os textos, né? Então, pego o texto de um, pego o texto de outro e uno. Essa união dá-se o nome de intertextualidade. Então, aqui há um processo de intertextualidade, sim, ser ou não ser. Isso é de Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão, de Shakespeare, né? Então, ser ou não ser, eis a questão. E aí, está sendo usado no texto, certo? E aí, isso é uma coesão. Isso é um processo de intertextualidade. Tá bom? Então, eu corrigi para você, eu vou aparecer para você agora. Eu corrigi a prova de ensino técnico, né? Técnico de enfermagem. E se você quiser que eu corrija a sua prova do seu cargo, me envie o quanto antes para que eu possa ver se tem recurso. Se houver recurso, eu me predisponho a ajudar você no seu recurso, tá bom? Como é que você vai fazer? Segue arturizando, manda para cá, para 8399963 9663 7794. Faz o A, vem arturizar e é como eu sempre digo, cola em mim que é sucesso. Fui, tchau, até a próxima aula.